Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste pela TVT e também nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. Começamos aqui mais um Revista Brasil TVT. Hoje comigo na apresentação a jornalista Maria Tereza Cruz. Olá Maria Tereza, seja muito bem-vinda. Olá Cosmo, boa noite a você, a todos que nos acompanham. Um prazer imenso estar mais uma semana aqui com vocês. E olha só pessoal, o Brasil ultrapassou os 10 milhões de infectados oficialmente pelo novo coronavírus e se aproxima de 250 mil mortos. Esses números computados são dados oficiais, mas se a gente levar em conta os brasileiros que foram infectados e não fizeram nenhum tipo de exame, o número de contaminados pela Covid-19 pode ser muito maior. E na semana em que o país chegou a essas tristes marcas na pandemia, a vacinação em várias capitais e cidades do Brasil foi paralisada por falta de doses do imunizante. Além disso, as variantes do novo coronavírus, consideradas bem mais contagiosas, já estão circulando no país. As consequências de tudo isso serão temas discutidos hoje no Revista Brasil TVT. A prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, agitou os bastidores em Brasília. Lembrando, o parlamentar do PSL do Rio de Janeiro foi preso após divulgar vídeos pregando a destituição do STF e também fazendo apologia ao AI-5, período que culminou no golpe militar. Esse assunto, bem como os desdobramentos da Vaza Jato e o decreto do presidente Bolsonaro sobre armas, são pautas do programa de hoje. Na próxima segunda-feira, dia 22 de fevereiro, o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas abre sua primeira reunião do ano. Devem participar de forma virtual 130 chefes de Estado e ministros, além da cúpula da ONU. E o Brasil, ao que tudo indica, será alvo de denúncias de violações de direitos humanos e atos liderados por ONGs, governos estrangeiros e pela própria ONU. Esse assunto, assim como a campanha da fraternidade que foi lançada nesta semana e traz como tema Fraternidade e Diálogo, serão abordados hoje no Revista Brasil TVT. E para finalizar, temos um momento cultural com o Colibri na Quarentena. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/redetvt. Pessoal, e a nossa primeira convidada de hoje do Revista Brasil TVT é Karina Calife, médica sanitarista, mestre e doutora pela Faculdade de Medicina da USP e professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Boa noite, professora Karina Calife, seja muito bem-vinda. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Maria Tereza. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, professora. Professora, nesta semana a gente ultrapassou aí a triste marca de 10 milhões de brasileiros infectados com o novo coronavírus. E a gente se aproxima de 250 mortes em todo o Brasil. Professora, esses números são alarmantes, professora. O que dizer de tudo isso e mais? O Brasil já está entrando nessa segunda onda. O que a senhora pode trazer para a gente diante desses dados aí desta semana? Realmente, Cosmo, acho que esse é um momento muito triste para o nosso país, né? O número de casos alarmantes, nas últimas 28 semanas os casos só aumentam, a gente tem tido uma média móvel aí de mais de 1.000 mortes, né, por semana, então isso é uma coisa realmente por dia nas semanas, então isso é uma coisa muito triste. E principalmente, Cosmo, se a gente olhar que em relação ao restante do mundo, nós temos em torno de 2,7%, perto de 3% da população mundial, e o número de mortes que nós temos é algo em torno de 10% das mortes totais. Então, a gente realmente tem um enfrentamento à pandemia muito complicado aqui no nosso país. Isso nos entristece bastante, principalmente nos locais com mais desigualdade, como o norte do país, né? Professora, queria discutir um pouco aqui, aproveitar a presença da senhora, com relação ao toma lá da cá que a gente tem visto nos últimos dias, né? É fato que estão acabando as vacinas, uma grande parte do grupo prioritário já tomou a primeira dose, mas agora o que está acontecendo, por exemplo, no Rio de Janeiro e em outras cidades, é que não há previsão para a segunda dose. Eu queria saber tecnicamente se essa demora para a segunda dose, porque a gente sabe que tem um período entre a primeira e a segunda dose, pode acabar impactando na eficácia da imunização. Ok, Maria Tereza, veja só, primeiro eu acho que é importante dizer que a gente tem um contingente, um quantitativo de vacina muito aquém daquilo que a gente precisava, e isso tem a ver
com todo o planejamento que foi feito. A gente poderia estar numa outra situação, né? A gente podia ter feito as articulações aí com o COVAX Facility, a gente poderia ter conseguido compra da Pfizer, mas a gente apostou aí nas 2 vacinas que hoje a gente tem disponíveis no país. Então, essa quantidade é pequena. Era natural que isso fosse diminuindo à medida que você está fazendo a vacina. Não é assim, faltou vacina. A vacina está diminuindo e faltou porque tem sido utilizada com os grupos prioritários e a quantidade é realmente insuficiente. Do ponto de vista técnico, em relação a entre uma dose e outra, existem diferenças entre a vacina Coronavac e a da Pfizer, desculpa, a da Astradox, né, a da AstraZeneca. A diferença da vacina da Coronavac ela é de 21 dias, então ela precisa ser feita nos 21 dias, entre 21 e 28 dias, que foi o tempo ótimo da imunogenicidade, porque senão você não acompanha o que foi visto no estudo, que é essa eficácia que a gente tem. Em relação à outra vacina, que é a da AstraZeneca Cruz, esse tempo é em torno de 56 dias, então existem diferenças. Agora, eu acho que é importante a gente falar o seguinte, o que tem acontecido é uma diminuição, ou seja, uma falta de vacina para novas primeiras doses. Eu vi o Daniel Sorrans, que é o secretário de Saúde do Rio de Janeiro, e de outros locais, o que vai acontecer é não conseguir ampliar esses casos, né? esses diminuir a faixa etária e tal, mas estão reservadas as segundas doses, porque se a gente não fizer a segunda dose, você perde a eficácia que foi feita a partir do estudo, né? Então, a garantia da eficácia que a gente tem visto, né, pelo resultado dos estudos, é uma garantia com a segunda dose sendo realizada. Sem isso, a gente não tem certeza de nada. Professora Karina, a minha pergunta para a senhora agora é no seguinte sentido. Muito se falou da capacidade de produção da Fiocruz e do Instituto Butantan aqui no estado de São Paulo. A Fiocruz no Rio de Janeiro, né, tem sua sede lá, e o Butantan aqui no estado de São Paulo. Mas, professor, o que a gente vem percebendo ao longo desse mês, desde janeiro, é que existe aí uma bateção de cabeça do próprio da Fiocruz e também do Instituto Butantan. A minha pergunta, professora, é: o que está de fato acontecendo? É falta de planejamento? É de fato insumos que estão demorando a vir da China? O que a senhora pode falar para a gente sobre essa questão? Eu acho que é um conjunto de questões, né, Cosmo? Veja só, primeiro eu acho que uma falta de planejamento do governo federal. Essa programação, essa organização da campanha de vacinação, ela teria que ter esse comando nacional que garantisse, por exemplo, os critérios em relação ao grupo de risco, a forma de distribuição dessas vacinas. Então, isso deveria estar acontecendo. Também, como eu já falei antes, ter garantido a compra de um quantitativo de vacina adequado para a nossa população. Você olha para o Canadá comprou 9 doses por pessoa. Claro que isso não vai ser utilizado para todo mundo, mas para garantir se existisse qualquer tipo de condição, e eles não têm a possibilidade, a potência que a gente tem de vacinar. Então, essa é a dificuldade lá, e a nossa dificuldade é a falta da vacina. É isso que está acontecendo, é a falta do insumo. Então, além dessa dificuldade de organização, de garantia do insumo aqui pelo governo federal de organização, existe também uma crise diplomática muito importante que atrapalhou a vinda da IFA, né? Porque a gente precisa dessa matéria-prima que vem da China para o Brasil para que a gente possa fazer, a partir da transferência de tecnologia, a produção dessas doses por aqui. Então, as primeiras doses que chegaram, elas vieram importadas, prontas, especialmente as da Coronavac, e a partir daí se esperar a matéria-prima para poder fazer isso nos dois espaços, tanto no Butantan quanto na Fiocruz. São duas instituições extremamente assim, competentes, importantes, com uma grande possibilidade de produção, mas eles não vão conseguir fazer isso sem a matéria-prima, que a gente deixou de investir, né, Cosmo, nos últimos anos. A gente tem uma diminuição desse investimento de pesquisa por retirada de recursos do SUS, retirada de investimento em produção de insumos, de biotecnologia e tudo mais. Então, é um conjunto de questões. Uma certa incompetência, né, nessa produção, nessa organização do governo federal, e também em relação aos dois, a Fiocruz e o Butantan, a demora na chegada da matéria-prima. Com a matéria-prima, acho que a Fiocruz começou a produção a partir de sexta-feira e deve estar entregando alguma coisa aí ao 15 a 19 de março, e o Butantan tem ido nessa produção, mas não com a rapidez, porque a quantidade de insumo que chegou, de IFA que chegou, foi menor do que esperado.
Professora, ainda sobre a oferta de vacinas, a gente está falando, obviamente, dos imunizantes que estão sendo produzidos em território nacional, ou seja, que temos essa capacidade de produção da Fiocruz e do Butantan, mas sabemos que existem outras vacinas no mercado, isso desde o início, tanto a Pfizer quanto a Sputnik, né? E desde o início, professor, até por essa inépcia do governo federal em fazer a tal da logística, foi comentado entre os especialistas que, na verdade, deveria se abrir o mercado também para outros imunizantes. Sabemos que a Anvisa tem que fazer essa regulação, mas queria, por favor, que a senhora trouxesse esse comentário sobre outras opções de imunizantes. Por que não foi feito? Por vontade de política, sabemos disso. Mas o quanto essas outras vacinas teriam possibilidade de entrar em território nacional para ajudar a imunizar a nossa população? A sua pergunta é super importante, né, Maria Tereza? Porque sim, a gente tem que abrir, a gente deveria estar aqui trabalhando com todas as possibilidades de vacina, como eu já falei, outros países fizeram, outras apostas foram feitas. Então, o nosso país foi o lugar mais utilizado para fazer os testes de vacina. A Pfizer, por exemplo, fez teste aqui, e a gente não fez a negociação possível a essa época, né? Também em relação ao próprio COVAX Facility, como eu já falei, o Brasil poderia ter algo em torno de 50% do quantitativo de vacina para metade da população e ficou com a dose mínima, né, com a quantidade mínima, com a cota mínima de 10%. É muito importante que a gente abra para todas essas possibilidades. A Sputnik 5, a Sputnik V, como estão se falando, é uma vacina que também tem uma tecnologia adequada, tem sido utilizada, tem uma boa eficácia. Então, o ideal é que o nosso país abra a possibilidade, contanto que seja pelo SUS, garantindo a prioridade, né, de uma forma gratuita para todas as pessoas. Eu sou a favor de que a gente amplie fortemente a entrada de outras vacinas, claro, respeitando o papel da Anvisa, que já abriu mão de algumas questões, né, e está investindo nessa avaliação de um jeito com qualidade. Professora Karina, o Brasil vem num ritmo de contágio muito acelerado. E não bastasse isso, novas cepas, né, como a de Manaus, como a do Reino Unido, da África do Sul, elas já começam a circular em todo o país. Nós tivemos aí, nas últimas semanas, Araraquara, com o prefeito da cidade já, falando que está uma situação muito complicada, e ele já fala para o Brasil tomar cuidado por conta de tudo isso, né, esse alto contágio aí e por conta da circulação dessas cepas, dessas novas cepas. Eu queria que a senhora trouxesse para a gente o que de fato pode acontecer se nossos governantes não se atentarem para essa questão, porque nós já tivemos exemplos de Manaus, do caso de Manaus, aqui em Araraquara, no estado de São Paulo. Enfim, o que de fato pode acontecer se os governantes não se atentarem para isso, para que evitar de fato esse ritmo acelerado pelo contágio do novo coronavírus? Olha, Cosme, eu acho que a gente pode passar por uma situação, uma crise sanitária de proporções ainda maiores do que a gente já está vivendo, coisa que a gente possa ter colapsos em relação a sistemas de saúde, hospitalares, porque realmente a gente tem a ampliação dessas cepas, não tem mais jeito. A gente começou vendo que as primeiras pessoas diagnosticadas com a cepa fora da P1, né, que é a cepa de Manaus, por exemplo, essa nova variante, eram só de pessoas que tinham ou viajado para Manaus ou para o Amazonas ou tinham tido contato, e agora já não é mais isso. Nós já temos percebido que isso tem acontecido com pessoas, a gente chama isso casos autóctones, ou seja, isso já tem uma transmissão comunitária. Então, se a gente não tiver a responsabilidade de usar aquilo que a gente chama de medidas não farmacológicas, que são o distanciamento social, o uso de máscara, a possibilidade, né, de limpeza, de higiene, mas também da política pública de diminuir essa possibilidade de circulação. Isso é muito sério, a gente está com a possibilidade de que isso se amplie muito, que essa crise se amplie muito, e isso já está circulando. Não só a P1, que ela realmente, tanto a P1 quanto a do Reino Unido, ela parece mais infectante, que a gente chama, ou seja, ela se transmite com uma rapidez maior. Se ela ainda é mais, se ela é mais letal ou não, a gente ainda não tem certeza, porque como tudo isso aconteceu quando se flexibilizou muito, ou seja, as festas do final do ano, agora o carnaval, então a gente não sabe se essa quantidade de pessoas agravando tem a ver com o número de contaminações, e como você falou, nem todo mundo testado, ou se é só essa questão de ser mais infectante. A gente precisa de menos vírus
para encaixar direitinho, sabe? A espícula vai ali e encaixa com mais facilidade, então faz com que as pessoas transmitam mais, cada um contaminado transmitam mais para outros. Até porque, professora, essa situação, por exemplo, das contaminações da nova cepa que foram identificadas, detectadas na capital paulista, já foram de pessoas, por exemplo, que não tiveram contato com ninguém de Manaus, com ninguém que tinha vindo. Ou seja, dá para depreender que realmente isso já está circulando, talvez há muito mais tempo do que a gente acaba imaginando. Mas queria falar contigo, nesse momento, sobre medicamentos. A gente teve a polêmica, claro, a polêmica não, né? O absurdo político com relação à cloroquina e também a ivermectina. Mas tivemos recentemente mais uma manobra do nosso presidente Jair Bolsonaro, o tal do spray nasal de Israel. Mais uma vez ele tentando fazer algum ganho político, né, disso, dizendo, estou preocupado, estou negociando com Israel. Só que na USP já há um desenvolvimento de pesquisa ligado ao spray nasal. Chama-se popularmente de vacina, mas não é uma vacina. E aí eu queria saber, professora, se a senhora tem informações sobre esse estudo da USP, porque o que eu estava lendo é que ele tem a capacidade de reduzir o quadro inflamatório de quem tem o coronavírus. E aí, em sabendo, queria que a senhora comentasse um pouco desse desprezo do Bolsonaro pela ciência nacional, né? E esse desenvolvimento dos pesquisadores nossos, brasileiros, da USP, nesse caso. Claro, querida, veja, a coisa, acho que principal para dizer nesse momento é retomar que não existe isso de tratamento precoce, que não existe nenhuma eficácia, nem da hidroxicloroquina, porque não tem efeito modulatório nesse caso, nem da ivermectina, ao contrário, a gente tem tido vários casos de pessoas com necessidade agora de transplante de fígado, de questões muito sérias por conta do uso inadequado, exagerado. Em relação às outras questões que você está trazendo, tudo isso é pesquisa que ainda está, do mesmo jeito que as vacinas têm a fase 1, 2 e 3, a gente está em fases experimentais ainda. É uma potência, existe uma possibilidade de que isso ajude bastante, então o investimento na ciência ele é fundamental por isso. Como você está dizendo, o Brasil tem pesquisadores que são reconhecidos no mundo inteiro, apesar da nossa catástrofe no enfrentamento da pandemia pelo governo, nós temos pessoas que estão assim distribuídas por vários lugares, pelo Instituto Sabin, no FDA, pessoas que estão aí na Harvard, pessoas que estão no Reino Unido fazendo, são brasileiros pesquisadores cientistas e os pesquisadores nossos aqui no nosso país. Então, essa pesquisa da USP tem caminhado, ela tem tido, a princípio, bons resultados, mas a gente ainda não tem, Maria Tereza, a possibilidade de dizer que isso é uma aposta. A aposta hoje é vacina para a população, e a aposta são essas medidas não farmacológicas. É isso que a gente tem evidência que dá para confiar, que a gente tem hoje assim, distribuída, repassada por pares, os cientistas já viram, já foi publicado, porque tudo que a gente vai ofertar para a população, seja ele uma vacina, que é algo que tem que não produzir efeitos, né? não tem que proteger e não gerar qualquer dificuldade, tá? A mesma coisa para as outras produções. Então, é bacana, eu acho que é muito importante a produção dos nossos pesquisadores, mas nós ainda não temos isso no nosso horizonte. Então, o nosso horizonte hoje são as vacinas e as medidas, e aí até parabenizar o prefeito de Araraquara, com quem eu participei esses dias de um programa, porque ele está enfrentando isso para poder garantir a diminuição dessa disseminação. Isso vai interessar não só para Araraquara, mas para a região e para São Paulo como um todo. Professora, esta semana o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, ele trouxe aí um calendário de vacinação e de doses do imunizante que estarão à disposição de governadores e prefeitos em todo o Brasil. E aí, nesse calendário, ele trouxe informações de que o Ministério da Saúde já havia assinado aí acordos com mais 2 imunizantes, no caso, a Sputnik, a vacina russa, e uma vacina indiana. A minha pergunta é, professora, a senhora acompanhou essa declaração, essa informação aí desse calendário e da vinda de novos imunizantes? E se sim, qual a sua opinião sobre esse calendário proposto aí pelo ministro da Saúde?
Olha, Cosmo, a entrada de outras vacinas, como a Sputnik, mesmo essa outra vacina indiana, isso são coisas boas que a gente deve sim ampliar essa possibilidade. Agora, esse calendário me parece algo como já aconteceu em outros momentos. Você vai fazendo o calendário dizendo que vai resolver as coisas sem ter chegado ainda. Eu não vi a vacina aqui ainda. Ela precisa passar por todas os momentos da Anvisa, né, de validação, de aceitação pela nossa agência, e isso acontecendo, e eles tendo vacina para entregar, porque o que a gente tem visto pede para avaliar, mas não tem uma quantidade de vacinas disponíveis. Então, apesar de ter visto isso, eu sinceramente não acredito ainda nesse cronograma. Eu acho que a gente precisa primeiro fazer as negociações, garantir a chegada. A gente viu o que aconteceu com a matéria-prima vinda da China, a gente poderia ter uma quantidade muito maior. O governo, assim, não fez tudo o que poderia ser feito para que isso tivesse chegado num tempo ótimo, né? Então, eu questiono um pouco, eu quero ver para crer, é isso que eu quero dizer. A gente já está um pouco, né, escaldado, né, gato escaldado, como a gente costuma dizer. Vamos aguardar, sim. Conversamos com Karina Calife, médica sanitarista, mestre e doutora pela Faculdade de Medicina da USP, professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Professora, quero agradecer muito a participação da senhora, trazendo aí esclarecimentos, apontamentos importantes em plena pandemia. A gente segue acompanhando todo esse debate. Até uma próxima oportunidade, professora. Muito obrigada pela oportunidade. Pessoal, a prisão do deputado federal bolsonarista Daniel Silveira, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, agitou os bastidores de Brasília. Lembrando, o parlamentar do PSL do Rio de Janeiro foi preso após divulgar vídeos propagando a destituição do STF e também fazer apologia ao AI-5, período que culminou com um golpe militar. Silveira também ficou conhecido quando quebrou a placa que homenageava a vereadora assassinada Marielle Franco, do Rio de Janeiro. Cabe agora ao plenário da Câmara dos Deputados manter ou não a decisão de manter o deputado preso. Sobre esse assunto, o Revista Brasil TVT conversa agora com o advogado Eugênio Aragão, que foi ministro da Justiça no governo Dilma Rousseff. Boa noite, Eugênio Aragão, seja muito bem-vindo. Boa noite. Satisfação poder falar com vocês aqui. Eugênio Aragão, eu queria exatamente começar contigo abordando essa questão da prisão do Daniel Silveira, autorizada pelo STF, porque muito se questionou a legalidade dessa prisão em flagrante. Eu queria que você trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Brasil Atual, o que de fato aconteceu e qual é a sua opinião sobre essa decisão do STF em relação ao deputado federal. Olha, a situação que nós assistimos, experimentamos nessa semana, é uma situação sui generis, né? Ela tem que ser tratada também dessa forma. Houve sim, a meu ver, o flagrante, pelo menos a fundamentação jurídica suficiente para se considerar a atuação dele uma atuação que foi captada em flagrante, porque a lei, o Código de Processo Penal considera em situação de flagrante, né, tanto a pessoa que pega logo depois de praticar o crime, como também aquela que, vamos dizer, esteja numa situação de permanência. O Supremo Tribunal Federal entendeu que o crime dele foi um crime de situação de permanência, ou seja, se estendeu no tempo, porque quando veio a ordem de prisão, esses vídeos ainda estavam sendo apresentados por streaming e ele estava, na verdade, também reproduzindo esses vídeos em diversos foros na internet. Portanto, houve para o Supremo Tribunal Federal uma situação de flagrância em razão dessa circunstância. E me parece que encontra bastante acolhimento no Código de Processo Penal. A outra questão que se colocou, vamos dizer, no debate foi a invocação da Lei de Segurança Nacional. Né? A gente entende por razões práticas porque a Lei de Segurança Nacional foi aqui brandida pelo relator ministro Alexandre de Moraes. Afinal de contas, só os crimes da Lei de Segurança Nacional, nesse contexto,
é que seriam crimes inafiançáveis. E a Constituição é muito clara quando diz que o deputado só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável, né? Os outros crimes que poderiam ter ocorrido numa classificação do Código Penal seriam os crimes contra a honra, seria o crime de ameaça, o crime de instigação à violência. Todos eles são crimes que pode quase qualificar como crimes mirins, que não se qualificam nessa classificação de crimes inafiançáveis. Portanto, dá para entender por que o Supremo usou a Lei de Segurança Nacional nessa situação. E aqui nós temos esse eterno debate. A Lei de Segurança Nacional, que é de 1983, ela foi recepcionada ou não foi recepcionada pela Constituição de 88? Né? Esse é o grande debate. É claro que as pessoas que lutaram contra a ditadura tendem a considerar essa lei um entulho autoritário, incompatível com o sistema de valores, princípios e garantias da Constituição de 1988. Mas, por outro lado, nós temos alguns casos, pelo menos alguns despachos de ministros do Supremo Tribunal Federal, que já deixaram claro que a lei pode sim ser usada para defender o Estado democrático de direito. E temos que também dar a mão à palmatória aos democratas desse país, porque em momento nenhum, desde 1988 até agora, nós colocamos em pauta a discussão de uma lei de defesa do Estado democrático de direito. Então, há uma omissão das forças democráticas nesse tema. E a única lei que realmente caberia para qualificar esses atos hoje de uma forma mais ampla seria a Lei de Segurança Nacional. E deixar de aplicá-la significaria deixar Daniel Siqueira, depois de todas as ofensas gravíssimas que proferiu contra os ministros, dos ataques que proferiu a esse órgão de Estado, que é o Supremo Tribunal Federal, e a própria democracia, ao fazer apologia do ato institucional número 5, e além do que ter ameaçado também diretamente os ministros, que ele corresse solto. Me parece que seria uma grande desmoralização para o Brasil, para o Estado brasileiro, depois disso tudo, deixar Daniel Siqueira solto. Tanto que me parece que ele é quase uma unanimidade. Mesmo no Congresso Nacional, me parece que são poucas as vozes que insistem que Daniel não devesse ter sido preso. Hoje a grande maioria diz que o ataque proferido por ele foi tão grave que só pode ter essa solução. Outros dizem que também isso reforça essa atuação do Supremo Tribunal Federal, que Daniel, com esse seu ataque, foi um ponto fora da curva, né? Então ele não pode ser tratado de uma forma como se fosse um ataque qualquer, né? Que se fosse uma ofensazinha qualquer. Foi uma ofensa grave. É curioso, ministro, porque realmente ele teve a capacidade de gerar consensos, tanto no STF quanto no Congresso Nacional, que de fato seus colegas parlamentares chegaram a chamá-lo até com uma palavra de baixo calão de idiota, né? Ele é visto dessa maneira, né? Entre os congressistas. Mas, ministro, eu queria trazer um outro debate aqui, sobre essa história, a questão da liberdade, os limites da liberdade de expressão. Os apoiadores do parlamentar, que são essencialmente bolsonaristas, lançam mão sempre do argumento da liberdade de expressão irrestrita, né? Mas houve aí, como muito bem salientado pelo senhor, elementos de defesa do AI-5 que vai justamente ao contrário da liberdade de expressão. Ou seja, ela reduz em si mesma a atitude do parlamentar numa agressão à liberdade, às liberdades individuais. E aí eu queria perguntar para o senhor qual o limite da liberdade de expressão. Olha, muitos deles, inclusive, falaram que o deputado teria, além da liberdade de expressão, teria até mais, teria imunidade da palavra, né? Mas isso o Supremo já deixou muito claro. A imunidade da palavra se refere ao exercício
parlamentar atacar as instituições de Estado de uma forma tão vil como ele atacou, seguramente não pode se classificar como uma atividade parlamentar regular. Vai muito além disso. Então, me parece que aqui não se aplicaria a imunidade da palavra. Por outro lado, a liberdade de expressão, ela para no momento em que a voz serve não para a troca livre de ideias e de opiniões, mas para agredir, atacar, né? Criar um ambiente de ódio capaz de levar, inclusive, a comoções sociais de grande porte. A jurisprudência internacional já teve várias oportunidades de dizer isso, quando se trata do chamado hate speech, né? Tanto na área dos direitos humanos, que ali encontram um claro limite, como na área do direito internacional penal. Lembrando a vocês que Julius Streicher, né, que era o editor-chefe do jornaleco nazista Der Stürmer, que era considerado um jornal de baixíssimo nível, que ele foi, inclusive, condenado à morte em Nuremberg por ser editor desse jornal. Ele pessoalmente nunca matou um judeu, nunca esteve diretamente envolvido no genocídio, mas ele instigou o genocídio fazendo toda aquele discurso de ódio contra os judeus na Alemanha, né? Então, ele foi considerado como um instigador do genocídio e foi condenado à morte por conta de quê? De um crime que essa direita chamaria de crime de opinião. Da mesma forma, também no Tribunal de Ruanda, tivemos um outro caso muito parecido, né? O caso do editor, do chefe, dono da rádio, Mil Colina, não é isso? Que foi um rádio dado para instigar a população contra os Tutsis, né? No massacre de 1974, 75. Então, nós vamos ver que ali, também da mesma forma, em 1994, também ali ocorreu exatamente isso. O dono do rádio, ele é acusado de ser acessório ao crime de genocídio. Portanto, sim, a opinião pode ser uma arma muito contundente para a prática de violência contra pessoas e grupos. E por isso, dentro desse contexto, não se pode falar em livre opinião. Aliás, acho uma coisa muito curiosa. Eles sempre ficam insistindo na livre opinião deles, mas gostaria de ver se eles tolerariam a esquerda falar coisa parecida a respeito deles. Rapidamente seriam os primeiros a exigir censura, a exigir uma atuação contundente contra os seus adversários. Então, a opinião que é livre, na opinião deles, é sempre a deles e não a dos outros. Agora, doutor Eugênio Aragão, também o que chama a atenção é a forma como que todas essas ameaças são feitas à luz do dia e sem nenhuma cerimônia. O próprio deputado Daniel Silveira, quando chegou à carceragem da polícia, no IML, aliás, para fazer exame de corpo de delito, ofensas e mais ofensas, desrespeitando a autoridade policial, não sei se porque era mulher, e aí é muito fácil você crescer para cima de mulher, colocando o dedo na cara, ofendendo, dizendo que era deputado e fazia o que queria, e que a todo momento dizendo que vai provar quem de fato os ministros do Supremo Tribunal Federal. Na sua avaliação, doutor Eugênio Aragão, por que tudo isso está acontecendo nesse atual momento vivido no Brasil? Olha, se nós fôssemos cuidar aqui de uma pessoa comum que não fosse deputado, era um caso típico de prisão preventiva. Por quê? Porque ele passou a ser um risco à ordem pública, não é isso? Ele mesmo preso, ele continuou na senda do crime, ele continuou praticando crime. A Polícia Federal estava na casa dele, ele se tranca no quarto para voltar a atacar os ministros do Supremo. Chega na Polícia Federal, agride a funcionária por causa da máscara. Depois, quando se vê aqui no Rio de Janeiro, depois da audiência de custódia, ele chega lá e diz que vai
mostrar para todo mundo o que é o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele continuou com os ataques dele. Ele não se intimidou. Isso é uma das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal de prisão preventiva, porque é o quê? É o risco à ordem pública para aquele sujeito que, vamos dizer, que mostra que ele é um risco porque ele voltará fatalmente a delinquir. Daniel Silveira voltará a delinquir. Me parece que a prisão dele foi um sinal muito forte e muito importante para essa turma, tá? Que, com sua verborragia, ataca pessoas, ataca grupos, ataca os mais vulneráveis, ataca as instituições do Estado, ataca partidos adversários de uma forma muito pouco civilizada. Está na hora de realmente dar um sinal. E também o Supremo Tribunal Federal deu também um sinal para os militares, né? Porque não podemos esquecer que esse bate-boca se iniciou precisamente em resposta, né, ao ex-comandante do Exército, que fez provocações também ao ministro Fachin, quando o ministro Fachin resolveu responder à sua memória de que o alto comando do Exército teria estado envolvido na ameaça ao Supremo Tribunal Federal. Então, ele se achou, Daniel Silveira, se achou, vamos dizer, no direito, já que o ex-comandante do Exército também o fez, de fazer essas provocações ao Supremo Tribunal Federal. Então, ficou aí também um recado, né, para o Vilas Boas, para o general Vilas Boas, de que nem tudo é livre manifestação de opinião. Nem tudo. Existem limites e ele, como militar, também tem que se ater a esses limites. Sem dúvida. Ministro, queria aproveitar a presença do senhor agora para a gente falar de um outro fato recente que também ensejou muita discussão nacional, também, mobilizou os bastidores de Curitiba, que é, de fato, as revelações ligadas à Operação Lava Jato, que mostram um conluio entre o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro e os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato. Todas essas revelações também suscitaram um debate, mais do que isso, manifestações bastante contundentes do STF, com destaque para o Gilmar Mendes, que disse que ficou chocado com tudo que essas revelações trouxeram à tona. E também obrigou os ministros, Gilmar Mendes um deles, a reconhecer que houve uma demora do debate da prisão em segunda instância e que isso pode ter, portanto, atrapalhado a questão específica do ex-presidente Lula, que acabou preso e impossibilitado de concorrer às eleições de 2018. Eu queria saber qual a sua visão sobre o quanto, na sua avaliação, essa não discussão, esse não debate que ficou para depois da prisão em segunda instância pode ter impactado nos rumos da Operação Lava Jato. A chamada Vaza Jato foi realmente para o Brasil uma bênção, porque colocou a nu tudo isso que nós já sabíamos, né? E aquilo que os ministros do Supremo Tribunal Federal, muitos deles, teimavam em dizer que era invencionice da defesa do Lula, né? O que ficou muito claro ali é que procuradores, o juiz, polícia, era tudo um grupo só, né? Articulando, armando acusações com base em meras conjecturas contra o presidente Lula, contra os outros acusados. E o que é mais grave, eles com isso conseguiram também levar a erro também as instâncias superiores, quanto o Supremo Tribunal Federal. Ficou claro agora que essas acusações eram, na sua grandíssima maioria, vazias, sem substâncias, armadas arredemente e principalmente em relação ao presidente Lula para tirá-lo da campanha eleitoral de 2018. Né? Eles, portanto, viram esse processo político brasileiro, fizeram com que um candidato que claramente tinha chances de ganhar foi excluído da disputa. O Supremo Tribunal Federal, me parece que tem talvez um pouco de culpa nisso, porque o Supremo Tribunal Federal demorou muito, mas e continua demorando muito,
em tomar uma decisão a respeito disso tudo. Lula não poderia estar agora com os direitos políticos dele cassado e definitivamente esses processos tinham que ser realmente todos eles anulados diante daquilo que foi revelado. E ainda mais agora que também se revelou que no Supremo Tribunal Federal, parece também, tinha um auxiliar do então ministro Teori e que depois trabalhou com o ministro Fachin na Lava Jato, que ficava dando conselhos e consultas permanentes a essa turma da Lava Jato, o que mostra também, na instância máxima do país, também uma atitude de viciar também a ampla defesa, o princípio do contraditório. Foi lamentável, mas eu acho que agora a verdade está vindo à tona e, se tudo der certo, nós vamos ter Lula com seus direitos políticos de novo. Se Lula vai concorrer ou não ao cargo de presidente da República, passa a ser, então, uma decisão dele e do partido, mas seguramente não mais de seus adversários. Perfeito, ministro. Quero agradecer muito. Conversamos com o advogado Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça do governo Dilma Rousseff, também integrou o MPF de 1987 até 2017 e é professor da Universidade de Brasília. Ministro, muito obrigado, um prazer imenso falar com o senhor e até uma próxima oportunidade. Tá, obrigado. E o Revista Brasil TVT vai para um breve intervalo e volta já, não saia daí. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Pessoal, os 4 decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 12, que flexibilizam o uso e a compra de armas de fogo no país, continuam repercutindo e vêm sofrendo resistência até mesmo na base de Bolsonaro. Decretos são atos do presidente da República que devem regulamentar leis. Por isso, não passam pela aprovação do Congresso. No caso, Bolsonaro afirma que está regulamentando o Estatuto do Desarmamento, aprovado em 2003. As novas regras passam a valer em 60 dias. Para discutir essa questão, vamos falar agora com a professora Jaqueline Muniz, antropóloga e professora da Universidade Federal Fluminense. Olá, professora Jaqueline Muniz, seja muito bem-vinda. Oi, tudo bom? Eu sou especialista, né, em estudos policiais de segurança pública e fazendo aqui um marketing da universidade pública, nós somos a primeira graduação em segurança pública no Rio de Janeiro, no Brasil, né, sediada no Rio de Janeiro, e também a universidade que oferece um tecnólogo em segurança pública para os policiais. Portanto, o tema de hoje é um tema que nos interessa muito, em que a gente debate dentro de sala de aula, a partir da produção, da reflexão científica e não da fake science. Perfeito. Professor Jaqueline Muniz, exatamente sobre isso, né? No momento tão delicado que o Brasil vem passando, com mais de 10 milhões de infectados pelo novo coronavírus, aí, centenas de milhares de mortes, próximos a 250 mortes, daí vem o presidente da República e assina um decreto aí que facilita armamento, compras e armazenamento de armas. Professora, que momento é esse que a gente está vivendo no Brasil? No momento de se pensar em vacina para proteger a população, mas, no entanto, o presidente insiste nessa história de armamentos. O que a senhora pode falar para a gente sobre essa questão? Olha, a primeira coisa é que ele está indo na contramão, né, da opinião da população brasileira. As pesquisas mais recentes, inclusive feitas pela Folha de São Paulo, dão conta de que mais de 70% da população é contrária à flexibilização do porte e do uso de armas. Por uma razão básica, qualquer brasileiro sabe bem que a arma tem razão de cor, de classe, de renda, de gênero, de orientação sexual e de endereço, de endereçamento territorial. Na verdade, o que a arma faz numa sociedade desigual e hierárquica, com mobilidade social negativa, ou seja, reversa, é tornar o mais forte e o mais fraco mais fraco. Pior ainda, ela sabota a institucionalidade da polícia e da justiça no lugar do policiamento público estatal. Fica valendo os domínios armados e as formas criminosas de regulação no lugar da justiça, o justiçamento, correto? Então, é evidente
que isso aí é uma espécie assim, de liberal geral, que na verdade é o liberalismo de quitanda, correto? O liberalismo provinciano, né? Que na verdade atende a uma meia dúzia, né, digamos assim, a um grupelho, né, de parceiros do presidente, atende aos seus próprios negócios, é como se ele estivesse legislando em causa própria, correto? Porque não é para produzir uma segurança de sobrenome público, e sim estimular, né, um mercado criminoso, que se trata-se, na verdade, de produzir, né, uma cadeia produtiva ilegal, criminosa e violenta. Por que isso? Né? Olha bem, olha algumas coisas interessantes que apareceram nos últimos anos, desde que começou, que o Bolsonaro, o presidente, começou a flexibilizar, cumprir, né, digamos assim, uma promessa de campanha para uma meia dúzia em relação à população brasileira, né, pangas, seguranças, um conjunto de atores que operam na fronteira, no lusco-fusco da ilegalidade, da informalidade e da clandestinidade, né? Nós tivemos um crescimento absurdo, né, de clubes, né, de tiros e associações de tiros, correto? Né? Então, olha o que esse decreto diz, por exemplo. Diz que, né, o sujeito, basta o sujeito, né, declarar que ele está indo ali na esquina treinar tiro, e não importa o local, nem demonstrar qual o local, que ele pode sair armado. Então, esse local de tiro pode ser, né, um espaço clandestino, e o alvo do tiro pode ser nós, cidadãos, não é mesmo? Né? Afinal, o que está em jogo ali é tretas. É o valente do Viagra, aquele valente do Viagra, o musculoso, ressentido, usado a sua arma para reforçar, né, a sua desigualdade em relação aos outros. Qualquer cidadão brasileiro sabe, né, que adquirir uma arma não é barato. Né? Uma arma 1.0 hoje, se você for brincar de comprar, no projeto do governo Minha Arma Minha Vida, né, vai te custar R$10.000. Né? Você comprar um armamento vagabundo tipo 1.0, né, como se fosse um carro, comprar uma munição, pagar umas horas de tiro, sendo que o seu vizinho, né, mais rico, mais musculoso, mais fortão, mais poderoso, como eu falei, o valente, o abusado do viado, correto? Né, do anabolizante, vai comprar 60. Né? E mais, o que mais diz a lei? Que você precisa só fazer, né, 6 cursos, 6 treinamentos ao ano, quer dizer, o que dá uma média de um curso para cada 10 armas. Eu quero saber quem é o expert, quem é o iluminado com qualidade de precisão de tiro, visada de tiro, que consegue se qualificar com aquilo que a lei prevê. Então, na verdade, a lei, basta você autodeclarar que você é legal, é do bem, que está podendo, e você sai por aí, correto? Reforçando os seus conflitos. Né? Então, o cidadão ele vai gastar R$10.000, pegou um empréstimo do BNDES, vai ter um programa para universalizar a arma, para que todo mundo aqui brinque de tiro, porrada e bomba e resolva suas tretas, a manga que caiu no lugar errado, o gato no telhado, a implicância com a filha do vizinho, o desrespeito com a mulher do outro, não é mesmo? Vai resolver na porrada? Olha, quem propõe isso não gosta de polícia, que é uma polícia fraca, e agentes policiais que fazem uso particularista do poder de polícia forte. Portanto, quer uma autonomização predatória, uma milicialização. Também não quer uma justiça universal, que é um justiçamento feito ali no braço, onde a palavra, né, acaba sendo abandonada em favor de quem grita mais com o berro do armamento. Tá certo? Então, e qual é a política que gira em torno disso? Clandestina, porque a arma é um bom negócio. É um brinquedo que mata, que fere, né, que a gente não tem como voltar atrás, não é reversível, mas que tem rendimentos. Né? Então, por exemplo, essa flexibilização permite laranjas, você ter laranjas, compradores de arma, permite que o sujeito ganhe consultoria no crime, na polícia, vendendo brinquedo vagabundo, indicando brinquedo vagabundo, permite uma maior presença, né, de arma, uma migração das armas supostamente compradas no meio legal, flexibilizadas para o mundo ilegal, né? Porque a arma é arrendada. Você acha o quê? Hoje o crime, em plena Covid, tanto o tráfico quanto a milícia estão caindo, estão precisando produzir faturamento. Não é à toa que a milícia manda abrir, não rola lockdown, não é à toa que o tráfico manda fechar, porque assim ele tem vantagem tática e logística sobre os seus oponentes na invasão do território. Por isso também, por exemplo, no Rio de Janeiro não tivemos lockdown. Nós temos tantos governos autônomos armados disputando os territórios populares, ou seja, disputando os impostos informais, a exploração da água, da luz, do território, dos bens urbanos, não houve lockdown. Então, para que serve a arma? A arma se arrenda, ela tem que ser amortizada no seu custo. Então, você vai arrendá-la, emprestá-la ali, na esquina, né, com um assalto básico. Então, não se trata de prover segurança, trata-se de multiplicar
para vender de maneira legal e ilegal, uma fronteira que é muito lusco-fusco, a proteção. Por isso que eu estou falando que é uma economia política da proteção, cujo fundamento é a ameaça. Então, quanto mais sabotar a polícia como uma instituição democrática para administrar conflitos e não puxar sardinha para o lado de ninguém, tá certo? Mas você sabota, eles não gostam nem de polícia, nem de justiça. Então, olha que interessante, você encolhe direito civil e maximiza, entendeu? A cidadania armada amedrontada entre sujeitos desiguais. Professora, me permita só... Só o seguinte, em sociedades desiguais, as resoluções de conflito são violentas. Você sabe por quê? Porque a gente não reconhece que o nosso direito para na hora que o direito do outro começa, que o outro é destituído do seu direito. Perceba que tem um pacote. Sabotar direitos civis, direitos sociais, direitos trabalhistas e te entregar uma arma. O sujeito ficar nu, com fome, pelado, com uma arma no bolso, entendeu? Sem poder pagar. E mais, se o presidente realmente quer equidade na porrada, no tiro, porrada e bomba, é bom ele gastar 1/3, né? Digamos assim, do orçamento brasileiro, do BNDES, né, do PIB brasileiro, para que todo mundo tenha minha arma na minha vida, não é mesmo? Então, nós estamos falando de um blefe. Ele está fazendo isso para atender a interesses de glireiros, de capangas, de seguranças formais, de lógicas milicianas, portanto, de lógicas ilegais, tá? Que mesmo que ele não tenha consciência disso, talvez ele seja ingênuo, né? Só que lembrando que a arma individual não dá vantagem tática a quem a detém, a não ser que a gente não faça outra coisa. Eu comprei minha arma, agora nem estudo, nem penso, nem dou entrevista, nem falo nada. Fico aqui o tempo todo, porque para eu ter vantagem tática sobre um possível agressor, eu não posso dormir. Eu tenho que ser uma paranoica o tempo todo com a arma na mão. Não posso fechar os olhos. É por isso que o próprio presidente armado foi rendido em sua moto há anos atrás, quando ainda era deputado, se candidatando, etc. e tal. Sim, sem dúvida. Queria trazer um pouco o debate da questão do conceito de segurança pública. Porque, professor, o ex-ministro, general Santos Cruz, imagino que a senhora deva ter visto, criticou os decretos do Bolsonaro e chegou a usar a palavra absurdo para a manobra desses novos decretos. O que isso nos diz sobre a visão das Forças Armadas sobre segurança pública e, sobretudo, a discussão do monopólio do uso da força? Então, vamos lá, isso é fundamental. Primeiro é o seguinte, se você gosta de polícia, se você gosta de Força Armada, ou melhor, quem é que gosta disso? São os defensores dos direitos civis. Quem gosta de polícia, quem inventou a polícia? Os democratas, os liberais democratas. Quem inventou as Forças Armadas foi para acabar com a capangagem, com o mandonismo, com a patronagem, e criar ferramentas universais, republicanas e democráticas, referidas à lei, porque a espada, o senhor da guerra, pode muita coisa, mas não pode tudo. Né? Porque essa caneta aqui tem tinta e limita, né, o que a espada pode fazer sozinha. Então, se o sujeito tem uma visão, né, profissional das Forças Armadas e respeita a institucionalidade e a sua missão constitucional, ele naturalmente é contra essa baboseira, esse blefe, correto? Né? Que está sendo vendido nesses decretos, que, na verdade, você está beneficiando alguns. Então, vai ter coach de armamento, entendeu? Influencer, né? Influenciador digital de armamento. É uma consultoria criminosa para lá e para cá, porque quem manda comprar arma vagabunda para a polícia também dá consultoria ordinária para o crime, não é mesmo? Então, é óbvio que, por exemplo, um general sério, um oficial das Forças Armadas sério, um profissional de polícia sério, que de fato seja profissional, correto? Já que polícia, né, é uma profissão regida, né, também pela sua institucionalidade, acha isso um desespero, correto? Isso é um desespero, porque isso é a sabotagem interna, né, dos mandatos e missões das organizações de força. Né? Não, a construção do monopólio legal e legítimo da força é condição, né, de você ter a estabilidade, a previsibilidade no exercício do poder, correto? Espadas emancipadas, eu gostaria de dizer isso, cortam, quando dirigidas por um maluco, qualquer que assume, cortam a língua do verbo da política. A política à direita, à esquerda, ao centro e ao lado, e rasgam a letra da lei. Por isso que esses movimentos de autonomização predatória dos meios de força combatentes e dos meios de força cometidos inviabilizam a própria institucionalidade dessas organizações, jogando na lata do lixo a política de defesa, a defesa nacional, e na lata do lixo a segurança pública. Tem que lembrar, né, e elas são irmãs siamesas. Né? A segurança pública dialoga com a defesa nacional e vice-versa, na gestão de territórios e populações em sociedades, né, livres e plurais, numa normalidade democrática.
Na verdade, o cotidiano da segurança pública é feito de pequenos delitos descontínuos. Nesse exato momento tem um bando de barracos, tretas, violências e violações acontecendo que não guardam causalidade entre si. A capacidade de pronta resposta de um cidadão comum com a sua arma diante de uma ameaça concreta, de um assalto, de um furto, ou de furto não, porque o furto não é violento, de um assalto à residência ou na rua no seu carro é gargalhante. A não ser que você, com a sua arma, fala: oi, seu ladrão, oi, seu bandido, tudo bem? O senhor pode esperar eu ir lá em casa, pegar minha arma, porque o Bolsonaro me deu, e eu queria usá-la, para a gente poder ficar em iguais condições. Me dá 5 minutos aí, correto? Da mesma maneira. O que está em jogo, o que o general pode estar dizendo, não sei, mas é que essas lógicas que esses decretos estão colocando, esses procedimentos normativos criados pelo presidente, enfraquece, fragiliza a cadeia de comando e controle, tanto das Forças Armadas quanto das polícias, sabota a sua institucionalidade, torna sujeitos armados fortes, como se fosse uma espécie de grande liga da justiça e, na verdade, do justiçamento, sujeitos emancipados, sem controle, é o tudo desgovernado, o tudo descontrolado, para atender a propósitos particulares. O nome disso é tirania, correto? Então, se o seu vigia é mais forte que você, ele senta na sua cadeira, te dá um golpe e governa em seu lugar. Por isso é que você controla os expedientes de força, imprime transparência, responsabilização individual e accountability. Tá? Isso é fundamental. Né? Do contrário, o que nós vamos ter, se você coloca um bando de guepardos no seu quintal, eles comem o seu braço. Tá? Então, nós estamos falando de uma economia criminosa da proteção. E aí, então, o que é a segurança, gente? Segurança pública é mobilidade, circulação, deslocamentos de ideias, valores, pessoas, bens e serviços. Se você experimenta confinamentos, insulamentos, como temos experimentado, né, por exemplo, durante a pandemia, nós estamos falando de restrições de igualdade e de liberdade, correto? É por isso, né, que a gente mede a segurança pública, se uma realidade, uma comunidade está segura, pela possibilidade que essa pessoa tem de ir e vir, né, de movimentar os valores, riquezas, bens, serviços, pessoas, ideias. Tá? Olha bem, né? Então, quanto mais, né, essa sociedade é segmentada, fragmentada, insulada, menos ela é capaz de produzir coesão e reação social, correto? Ela vai sendo apassivada. E quanto mais apassivada vai, mais ela começa a ser refém do próprio medo. Essa é a economia política da proteção. Fabrica-se ameaça para vender proteção. Então, o centro disso é o medo, é a proliferação do medo. A insegurança é um projeto autoritário de poder que tem dado certo. Né? E esses mecanismos que eu tenho falado aqui, de laranja, de terceirização de armas, que já acontece, o mercado de armas é isso. Entendeu? Se você pudesse colocar a sua droga na Bradesco Seguros, no Banco do Brasil Seguros, você não precisaria de arma. Se o seu território, né, fosse um arrendamento, fosse uma concessão, né, não fosse um domínio armado, fosse uma concessão validada pela sociedade, pelo Estado, você não precisaria do tiro, porra de bomba, trocar tiro, fazer trocação, correto? Né? Então, o que nós estamos assistindo é que esses mecanismos, eu não sei se o presidente tem plena consciência ou não, mas eles legitimam o exercício de governo com o crime e não contra o crime, maximizando as oportunidades de ilegalidade, violências e violações. Tá? Então, na verdade, numa realidade desigual, isso só vai gerar essa desigualdade, produzindo ainda mais violência, correto? Sem qualquer controle, tem que lembrar isso. Tá? A não ser que você peça o seu bandido de estimação para... eu só quero ser assaltada com o José, porque o José espera eu usar minha arma. Então, quem está no ataque individual, correto? Quem tem a prerrogativa de usar a arma tem uma vantagem tática sobre quem está vivendo a vida. Eu vou parar de viver a vida e ficar com uma arma na mão, agora eu não faço outra coisa. Meu Deus do céu, e a qualquer momento... É essa dimensão paranoica que eles querem vender. Né? Só que a população brasileira já descartou isso. Né? Nas pesquisas de opinião diz que discorda, acha essa prioridade estúpida e acha que o presidente está, de uma certa maneira, atendendo a seus interesses particulares de grupelhos, parceiros comerciais e dando vazão aos seus próprios negócios, o que não é razoável, o que não é bom que se pense assim, porque ele é o presidente da República. E certamente quem está fazendo alguma coisa em função de um pacto federativo, né, que seja republicano, que atenda a todos, ao interesse comum. Professora, a senhora falou num ponto aí crucial, né, sobre a reprovação dessas medidas
E aí a própria base do presidente Jair Bolsonaro no Congresso, inclusive, já questiona esses decretos de arma. Mas a minha pergunta, professora, no tocante, eu vou remeter a trazer um exemplo de fora, né, que foi o ex-presidente americano Donald Trump, né, com uma visão totalmente parecida com a do atual presidente brasileiro, de incentivar a população a comprar arma e ter posse de arma e armazenar arma em casa, enfim, e é aquela cena grotesca que nós vimos lá nos Estados Unidos, não aceitando a derrota nas eleições, pedindo para os apoiadores invadirem o Congresso, não, enfim. A minha pergunta, professora, armar a população aqui no Brasil quer dizer algo ou remete a algo, por exemplo, para 2022, na sua opinião? Olha, o problema da profecia é que as profecias se autocumprem, certo? Então, quando você denuncia uma profecia, quando você faz uma predição, a moda Nostradamus, a moda Mãe de Ná, ou Chico Xavier, então você, como analista político, diz, olha, isso aí vai levar um golpe amanhã. Pronto, você acabou de desmascarar um possível golpe, o que faz com que a sociedade, as forças políticas e sociais, as forças civis se rearticulem. Portanto, está todo mundo dizendo hoje que esse negócio é para armar a população, para não... né? Primeiro, tem que supor que população é essa. 70% da população brasileira é contra. Segundo, a pergunta é se o sujeito vai ali na esquina lutar por um fulano e colocar a vida dele em risco, ele já experimenta o medo de morrer e o medo de sobrar, né? De sobrar, fazer tudo direito e ficar excluído, precarizado no mercado, uberizado nas suas relações sociais e trabalhistas. Isso é a experimentação hoje, né, da população brasileira. Medo de morrer da Covid, medo de morrer de bala perdida e bala achada, medo de morrer nas mãos da polícia, da milícia, do crime. Ou seja, os medos da população estão em confronto. Porque você tem que escolher. Ou você, né, obedece à milícia e não faz a sua vigilância sanitária, ou você faz a vigilância sanitária, entendeu? E morre na mão da milícia. Correto? Então, alguém que está experimentando, né, uma realidade miojo de lame que você ganha no almoço para segurar a janta, você acha que vai se mobilizar daqui a 2 anos? Correto? É muita. E golpe dá trabalho, gente. Golpe dá trabalho. Resta saber se esse pessoal gosta de serviço. Golpe dá trabalho. Tem que planejar, articular, mobilizar, ter capacidade de mobilização. Correto? E quem disse que eles têm... Uma coisa é ter indivíduos armados por aí. Outra coisa se chama canetinha. Todos os policiais militares do Brasil são subordinados a um governador do estado que é o comandante em chefe. Todas as polícias militares, por exemplo, têm uma coisa chamada regulamento disciplinar e estatuto do policial militar. O sujeito quer brincar de motim, quer brincar de musculoso revoltado, toma anabolizante, fica com a cabeça nervosa, coração desesperado, dedo impreciso, a caneta Bic, não só do presidente, é de qualquer autoridade, resolve. Tá certo? A caneta tem força, a espada pode muito até a página 5. Correto? Diante da caneta, né? Muita coisa acalma os ânimos. O sujeito vai perder o emprego dele, a estabilidade. Né? Como é que é isso? Por isso é que em sociedades livres e plurais, você não tem apenas uma organização. Por isso que unificação de polícia é uma temeridade em sociedades de larga escala. Porque você não pode ter 100 mil fulanos comandados, por exemplo, numa situação por um maluco. Né? 100 mil fulanos, por exemplo, seria a polícia de São Paulo. Unificada com a civil, daria 130 mil. Talvez a maior polícia do mundo, que se constitui, então, como um governo autônomo. Correto? Quem comanda? Qual é a governabilidade? Não é mesmo? Então, por isso, aqueles que são profissionais sérios de polícia, querem ser polícia com P maiúsculo, discordam. Agora, os oportunistas que querem usar a carteira de polícia para seus fins particulares, e o nome disso é corrupção, esses se interessam. Eles querem que a polícia seja débil, fraca, desmoralizada, da última, para dizer que o Estado não oferece segurança, que ele lá, o musculoso da esquina, o miliciano, sangue bom, traficante, gente boa, correto? O seu primo fortão é que vai te defender. Só que o seu defensor de hoje é o seu tirano de amanhã. Tem sido assim. Isso nós já conhecemos. O que quer dizer multiplicar e aparelhar o medo da população. Correto? A segunda coisa é que a espada corta para todos os lados. Quem disse que corta para um lado só? A primeira coisa é que uma espada é leal a si mesma. Antes dela ser leal a qualquer político, mané, ela é leal a si mesma. Por isso, não é a arma que desenha a mão, nem a mão que desenha o pensamento, sabe? A cabeça comanda a mão que comanda o armamento. Por isso, a política, seja de defesa, de segurança, né, e os mecanismos institucionais, administrativos, jurídicos, né, sobretudo do executivo, podem produzir tanto o controle interno como o controle externo de polícia. Tá? Então, hoje, a ameaça do golpe é tão declarada, virou já meme, entendeu? A pergunta é como?
Como? Tá certo? No caso da cidadania americana, é uma cidadania armada de longa data, mas para aquela cidadania armada funcionar mais ou menos, teve que se garantir de maneira plena, por décadas, por séculos, uma coisa chamada direitos civis, para produzir equidade entre os indivíduos. No Brasil, somos desiguais perante a lei, correto? Então, a cidadania armada aqui é uma cidadania armada amedrontada, de nós contra nós mesmos, de alguns de nós contra o resto. Vai dar ruim. Tá? Uma outra coisa que ninguém está pensando é que esses decretos abrem a temporada, né, do libelo geral e da carteirada. Olha que maravilha! Já vivemos no mundo do que indica, do você sabe com quem está falando, né? Correto? E através dos clubes de armas ou das associações, você pode receber aquela carteirinha que permite você brincar de Charles Bronson. Não vai pegar ninguém. O sujeito não pega ninguém no Tinder, não pega ninguém em lugar nenhum, ele fica desvairado. Né? Esse é o problema do excesso, entendeu? Que eu estou falando da valentia de Viagra, inclusive maluco, porque o valente do Viagra não quer toma o Viagra, que é da Pfizer, mas não quer tomar a vacina da Pfizer. Não rola, né, meu? Não dá. Então, vocês estão rindo, mas é verdade, para a pessoa entender. Então, vamos nós, vai ter um programa Minha Arma, Minha Vida, que gaste 1/3 do PIB brasileiro? Não, então é palhaçada. 2, vai mobilizar 700 mil policiais, sei. Como? Entendeu? Como? A despeito do quê? A capacidade de pronta resposta da polícia é uma, das Forças Armadas de prontidão é outra. Vai todo mundo brincar? Tá certo? Esqueci que tem uma coisa chamada sociedade civil, caneta, deixa tudo sabotagem ali na esquina. Tá certo? Esse indivíduo ele é funcionário público. Vai brincar de capangagem. E aí você vai ter a distribuição, como eu estou falando com esse decreto, das carteiras. Uma carteirada, todo mundo com uma carteirinha de clube de arma, para brincar de macho ali na esquina no bloco de carnaval, para poder passar a mão na perna da mulher e ficar impune, entendeu? No fundo, aqui vai se reproduzir o que nós vivenciamos, né? Uma igualdade para baixo, porque aqui igualdade, o sujeito só é igual para menos. Lá, parece que é parecer o que não é. Aqui o sujeito tem síndrome de pequena autoridade, peito de pombo, o cara sobe no tijolo e ele é autoimportante. E a liberdade é para o alto. Quanto mais por cima você está num cercado VIP da exclusão, da desigualdade, da intolerância, mais você se acha importante. Correto? Então, nós estamos assistindo à sabotagem, né? À destruição interna dos mecanismos institucionais do Estado. Isto não é gratuito. Correto? Até porque a economia política do crime tem 2 lugares maravilhosos para lavar o seu dinheiro, a lavanderia. Carreiras políticas e instituições religiosas. Tem sido isso que eu tenho formado em CPIs, ao longo dos meus mais de 20 anos de pesquisa em segurança pública e organizações policiais no Brasil e na América Latina. Contando uma piada para vocês, durante mais de 10 anos, eu fui observadora internacional em vários países aqui, né? Dei aula em várias polícias na América Latina, Colômbia, Venezuela, né? Na Universidade de Polícia da Universidade, tudo mais, Chile, né? Faz parte do meu trabalho, da minha pesquisa. E tanto fui a Venezuela acompanhar as reformas, que o ministro da Justiça, naquela época, super gente boa, novo, um cara democrático, cabeça aberta, fica bem, Jaque, né, numa reunião interna, o que você acha, né, de armar a população? Eu falei, de criar essas milícias. Falei, maravilha. É o seguinte, querido, se vocês forem brincar de fazer isso, né, saibam que vocês não voltam nunca para o poder, né? Você vai acabar sabotando, enfim, né? Você está brincando de armar, mas você próprio será o seu primeiro pescoço a ser degolado. Tá? Esse é o problema da espada de Highlander, ela corta para todos os lados. Sim. Então, sair brincando com coisas que cortam para todos os lados dá nisso. O próprio presidente vai dar ruim, vai se dar mal, é o se dar mal. Agora, isso tem um sentido no mundo atual que a gente está vivendo, nesse mundo aqui, Brasil, tem, né? Que é o que eu chamo do regime da esculachocracia e do escracho libertário. Né? O Estado diz o tempo todo, não pode, não pode, não pode. A sociedade, ai que feio, ai que feio. Então, virou modinha o politicamente incorreto, né? Virou modinha a destituição de direitos civis e a seletividade dos direitos sociais. Porque assim você os transforma em mercadoria. Todo mundo vai ficando subserviente. Professora, então, infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Infelizmente, TV, você sabe muito bem como é, mas eu quero te agradecer demais. Acabamos de falar com a antropóloga Jaqueline Muniz, professora doutora do Departamento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense. Fazia muito tempo que eu não te via, professora, então muito bom falar contigo e até uma próxima oportunidade.
Tá, um abração para todos vocês e até a próxima. Aliás, com mais tempo, porque eu adoro falar e conversar, ainda mais nesse programa e nesse canal. Um abração, gente. Tudo de bom e Combinado. Já está marcado, portanto, então, a próxima participação da professora Jaqueline Muniz a ver, né? Veremos. Bom, e quero aproveitar para convidar você que está nos acompanhando a seguir as nossas redes sociais, né? A conectar conosco nas redes sociais, interagir conosco durante a programação. YouTube, Rede TVT. Estamos também no Twitter, que eu adoro, @Rede TVT, e no Facebook, Rede TVT. Pessoal, na próxima segunda-feira, dia 22 de fevereiro, o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas abre sua primeira reunião do ano. Devem participar de forma virtual 130 chefes de Estado e ministros, além da cúpula da ONU. O Brasil, ao que tudo indica, será alvo de denúncias de violações de direitos humanos em atos liderados por ONGs, governos estrangeiros e pela própria ONU. Sobre esse assunto, o Revista Brasil TVT de hoje conversa agora com Jamil Chad, colunista do portal UOL. Boa noite, Jamil Chad, seja muito bem-vindo. Boa noite, meu caro, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso falar contigo, Jamil. Eu queria começar falando contigo exatamente essa questão aí da próxima segunda-feira aí do Conselho de Direitos Humanos da ONU e perguntar para você a seguinte questionamento. Como é que o Brasil está sendo visto por outros países aí e o que esperar dessa reunião da próxima, que começa na próxima segunda-feira da ONU, no que diz respeito, Jamil, aos direitos humanos, ataque aos trabalhadores, ataques a populações quilombolas, LGBTQIA+, enfim, o que você pode trazer para os nossos telespectadores do Revista Brasil TVT e também os ouvintes da Rádio Brasil Atual? Meu caro, de fato é uma reunião bastante importante, só para você ter uma ideia, é a reunião com o maior número de chefes de Estado e ministros até hoje da história do Conselho de Direitos Humanos da ONU, algo inédito, 130 chefes de Estado ou ministros. Só para vocês terem uma ideia, normalmente o Conselho, que dura 5 semanas, ele dedica um dia para os discursos das autoridades, antes de começar, de fato, os trabalhos. Neste ano, serão 3 dias inteiros de discursos das autoridades. Portanto, a gente tem uma noção de como, basicamente, governos do mundo inteiro dão uma importância muito grande a esse conselho, principalmente a primeira sessão do ano. No caso do Brasil, o Brasil vai ser o único, na verdade, o único país que vai ser representado por 2 ministros, Ernesto Araújo e Damares Alves, que vão dividir basicamente o tempo. Agora, de fato, como você citou, a expectativa, eu diria que é mais do que a expectativa, é a previsão, de fato, do que vai acontecer. O Brasil vai ser alvo de um tsunami de denúncias nestas próximas 5 semanas. Vamos só colocar um contexto do que pode acontecer. De um lado, nós temos a própria ONU com relatórios que serão apresentados muito duros em relação ao Brasil. O primeiro deles, em relação ao albinismo, que você poderia imaginar, bom, mas qual é o problema ali específico do Brasil? Além dos problemas que sim são reais, o que o relatório traz é um alerta muito sério em relação à falta de acesso à saúde no país, de uma forma geral, não apenas para essa população. Então você vê ali que já tem um direcionamento muito claro em relação às denúncias em relação ao Brasil. É curioso porque nesse relatório diz o seguinte, que quando os médicos cubanos do programa Mais Médico, quando o programa foi desmontado, muitas regiões do país ficaram sem o atendimento ideal dos médicos. Isso a própria relatoria da ONU. Esse é um relatório. Um outro relatório também da ONU, apontando aí para a violência contra ativistas e defensores de direitos humanos no Brasil, ou seja, mais uma denúncia muito clara. E além disso, nós temos aí a perspectiva de que pelo menos 10 denúncias diferentes de ONGs brasileiras, mas também estrangeiras, sejam apresentadas no que se refere a povos indígenas, quilombolas, situação LGBT, mas também, de uma forma geral, sobre o espaço cívico no Brasil. Ou seja, meus caros, serão 5 semanas de muito questionamento ao Brasil, de muita cobrança ao Brasil em relação à sua postura
doméstica no que se refere aos direitos humanos. E para responder a tua pergunta, claro, o grande ponto de interrogação que o mundo tem é o que acontece com o posicionamento do Brasil no mundo diante da ausência de Donald Trump. O Brasil vai manter as suas votações, aquele padrão que nós já conhecemos de votar em resoluções bastante complicadas, com posicionamentos extremamente polêmicos. Mas, né, por algum tempo, o Brasil tinha um ombro largo, né? Tinha o apoio do governo americano. Agora esse apoio desaparece. Aí a pergunta que fica, o Brasil vai seguir nessa linha ou vai modificar o seu voto? Vamos ver, obviamente. Até porque o Biden já sinalizou, especialmente no sentido da questão ambiental, de como o Brasil maltrata o meio ambiente, que não vai aliviar pelo jeito, né, Joe Biden, mas claro, a gente vai acompanhar isso. Eu queria voltar, Jamil, ainda na questão da presença de 2 ministros da ala ideológica do governo. Então, Ernesto Araújo e Damares Alves, né? Então, como que você avalia essa questão, né? Então, não são ministros, digamos, técnicos, né? São ministros, de fato, da ala ideológica, considerando a polêmica que a gente está acompanhando agora da revisão do Plano Nacional de Direitos Humanos, sendo feita na calada da noite, de maneira secreta, tirando a sociedade civil das discussões. Como que tem sido a temperatura desse debate entre autoridades, enfim, no exterior? Isso é preocupação. Antes de mais nada, conversando com os responsáveis de direitos humanos na ONU, eles até chegaram a me mostrar. Em 2002, para vocês terem uma ideia, a ONU fez uma cartilha para os países do mundo sobre como fazer planos nacionais de direitos humanos. O Brasil teve o seu primeiro em 97, teve vários, na verdade, depois teve um em 2009 e agora, como você citou, o governo resolveu que vai fazer uma revisão, só que a revisão é feita só pelos próprios membros do Ministério da Damares Alves, sem a participação de outras entidades, pelo menos sem poder votar, e com algo inacreditável, que é o compromisso de que essas pessoas que façam parte da revisão não comentem nada, não divulguem nada até o final do processo. Ou seja, transparência, obviamente, zero. E aí, se a gente pega essa cartilha, fica extremamente claro que o Brasil mudou para uma posição radical. Por quê? Porque naquela cartilha de 2002, 20 anos, basicamente, a ONU trazia o Brasil como um modelo. Olha o que fez o Brasil em seu Plano Nacional de 1997. Fez seminários, debates públicos, etc., para construir um Plano Nacional de Direitos Humanos. Naquele momento, o Brasil era exemplo, usado numa cartilha para ensinar o resto do mundo sobre como fazer um Plano Nacional de Direitos Humanos. Desta vez, obviamente, a situação é radicalmente diferente, com muita gente preocupada em relação ao que significa exatamente uma operação dessa secreta. Até a Human Rights Watch usou essa palavra, secreta, para descrever essa reforma. Qual é o problema disso? O problema é que a gente já viu algo muito parecido sendo feito pelo governo de Donald Trump. O governo de Donald Trump, obviamente, não continuou, portanto, o processo acabou. O governo criou um grupo de trabalho para rever o conceito de direitos humanos. E também um grupo, obviamente, só dos seus próprios aliados. Era mais amplo do que o que a Damares Alves está fazendo. Era um grupo que envolvia professores de universidades, mas todos os professores, claro, com uma linha convergente de pensamento para rever o conceito de direitos humanos. Não é de se surpreender que no Brasil algo parecido esteja sendo feito, porque a gente sabe que o modelo que o governo brasileiro tem é justamente daquele governo Trump, um governo que deliberadamente desmontava o sistema atual de direitos humanos. Vai ser muito importante, nesses próximos meses, garantir que esse processo que o Ministério dos Direitos Humanos começa a fazer, que ele seja alvo de um escrutínio total, um escrutínio interno, mas também externo. A ONU já está de olho.
Jamil, isso que você trouxe é muito importante porque desde que o atual governo brasileiro foi eleito, sempre se espelhou na política do presidente americano Donald Trump e sempre seguia nessa mesma linha na ONU, né? na Assembleia Geral das Nações Unidas, qualquer evento relacionado aos direitos humanos era exatamente seguia a cartilha ditada pelo governo de Donald Trump. Inclusive que não tinha nenhum apreço pelos direitos humanos e vem nessa mesma onda do governo brasileiro. E aí a minha pergunta para você vai no seguinte sentido, Jamil. Na tua avaliação, o Brasil fica mais isolado nessa questão, uma vez que o próprio governo Joe Biden, que assumiu a presidência dos Estados Unidos, já deixou bem claro que vai retomar essa questão dos direitos humanos, essa questão que assola várias partes do mundo, e aqui no Brasil a gente só vê ataques, né? Não à toa, o Brasil entra com 2 ministros aí para a Assembleia, para esse evento que começa na segunda-feira, ou seja, já é se precavendo para tentar fazer uma espécie de antídoto por conta do que pode vir? Certamente. A presença de 2 ministros, que na verdade, como vocês citaram, eles fazem parte da ala ideológica, da cota ideológica desse governo. Claro que esse governo é formado também por militares, por setor absolutamente liberal em termos econômicos, etc. Mas, no caso desses 2 representantes, são 2 representantes de uma ala ideológica e de costumes muito claros em relação aos direitos humanos. E a pergunta que fica, que é uma pergunta absolutamente legítima que você coloca, que é qual vai ser o destino do Brasil? Se o Brasil mantiver aquele padrão de votação, ele vai ficar só ao lado de países absolutamente fora de qualquer tipo de, eu diria, de um entendimento mais amplo dos direitos humanos, como a Arábia Saudita, Bahrein, Egito, que basicamente tem, e é curioso, como esses países, no fundo, se encontram, né? O Brasil que tanto fala de cristofobia, etc., da luta pelas liberdades, etc., mas vota ao lado de alguma das piores ditaduras do mundo quando o tema é direitos humanos. A votação ela vai ser muito reveladora deste novo momento do Brasil, eu insisto, um momento bastante importante. Qual é esse momento? A mudança do governo americano, um governo americano que desembarca sinalizando para uma posição totalmente diferente, não digo de uma forma geral, mas específica em relação às mulheres, LGBT, acesso à educação sexual. Nisso, esse governo Biden é completamente diferente do que tínhamos antes no governo Trump. Aguardar, essa é uma votação que vai revelar, de uma certa forma, qual vai ser a direção do governo brasileiro na política externa pelos próximos anos. Mas, insisto, é uma reunião que ela pode trazer eu diria, muitos constrangimentos ao país, porque, de fato, pelas informações que eu já colhi aqui, serão várias as denúncias contra o Brasil. Jamil, para a gente encerrar, às vésperas agora dessa reunião, o Kenneth Roth, diretor executivo da Human Rights Watch, que foi também procurador federal nos Estados Unidos e é uma voz bastante ativa quando a gente fala em direitos humanos no mundo, falou que o presidente Jair Bolsonaro representa uma das maiores ameaças aos direitos humanos na América Latina. Foi, inclusive, tema da sua coluna. Então, eu queria, por favor, que você trouxesse para a gente o que, afinal de contas, ele disse e se isso é mais uma areinha ou mais um tijolinho nessa construção desse muro tão lamentável, por assim dizer, do Brasil, na visão do Brasil, de como o mundo, os outros países observam o Brasil. De fato, ele é uma voz absolutamente que serve de referência, né, em vários contextos internacionais. É uma pessoa que é muito respeitada dentro da ONU, que tem uma voz muito ativa nos Estados Unidos, ou seja, é uma pessoa que, quando fala, é ouvido. E tem essa capacidade de dialogar com várias partes, é um crítico muito claro da China, por exemplo. E, no que se refere ao Brasil, ele foi explícito, dizendo que sim, esse é um governo que desmonta a estrutura de direitos humanos, que preocupa a situação no Brasil, é preocupante e passa por uma deterioração. Ele cita a questão
da pandemia, mas também a questão dos ativistas de direitos humanos, dos indígenas, da situação na Amazônia, enfim, ele coloca um problema, vamos dizer assim, não localizado, não se trata de um ponto específico, é de fato uma avalanche de ataques contra os direitos humanos que acontecem. E ele descreve o país de uma forma muito, eu achei muito curiosa, porque ele fala que é uma democracia com um líder autoritário, né? Agora, é também importante um outro aspecto da fala dele, inclusive foi numa entrevista, reuniu um grupo de jornalistas ontem, claro, por videoconferência, e ele dizia o seguinte, que sim, a situação no Brasil é muito preocupante, mas o que deve ser aplaudido é o fato de que a sociedade civil brasileira, a imprensa e alguns segmentos da sociedade estão lutando contra essa onda bastante autoritária, perdão. Então, o que ele diz é que, sim, Bolsonaro é uma ameaça. Na verdade, é uma das maiores ameaças, como ele disse. Mas, do outro lado, você tem uma sociedade brasileira lutando para garantir a democracia, o que é, claro, muito positivo. Olha, até me arrepiei aqui. É isso aí. Jornalista Jamil Chad, correspondente internacional, colunista do UOL. Jamil, muito obrigada pela participação. Uma ótima noite para você e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, fico à disposição. E eu lembro você que agora a gente vai sair por mais um breve intervalo aqui no Revista Brasil TVT e já voltamos. Não saia daí. De volta com Revista Brasil TVT, lembrando que você nos acompanha aqui pela TVT e também na Rádio Brasil Atual. E pessoal, a campanha da Fraternidade 2021 foi lançada nesta semana, com o objetivo de evidenciar o diálogo entre as comunidades. O tema da campanha deste ano é Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, que tem como principal objetivo superar as polarizações por meio do diálogo. No entanto, o texto base da campanha tem sido criticada nas redes sociais pelos católicos ultraconservadores. Para repercutir essa questão, nós falamos agora com Frei Dotto, que é assessor das pastorais sociais da CNBB. Boa noite, Frei Dotto, seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso falar com você, Frei. Eu queria que você trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e também nossos ouvintes da Brasil Atual o porquê desse tema da campanha da fraternidade desse ano e como está sendo para vocês essa reação nas redes sociais. Traz para a gente, por favor, explica para a gente a campanha especificamente da fraternidade deste ano. Então, veja que é muito importante a gente não simplesmente fazer um recorte na campanha da fraternidade de 2021, que trata do tema do diálogo. Mas se nós pegarmos ainda a campanha da fraternidade, que não foi ecumênica a do ano passado, mas que tratava do cuidar. Então, nós podemos dizer assim, que a campanha da fraternidade do ano passado, do cuidar, do se aproximar das pessoas, ela está assim, num processo de continuidade com a campanha deste ano de 2021, que trata também desse tema tão importante do diálogo. Veja que nós temos um grande objetivo, que é, assim, nós, enquanto igrejas, as diversas igrejas cristãs, a gente dar esse grande testemunho para o mundo de que é possível a gente superar as diversas polarizações que se fazem presentes na sociedade e dentro da igreja também, de a gente superar tanta intolerância que se faz presente no mundo, de a gente superar, assim, as violências, ódios, através desse testemunho do diálogo entre diferentes igrejas cristãs. O importante, e que talvez aqui esteja, eu diria assim, um mal-entendido, talvez, uma não reta compreensão,
é que a campanha da fraternidade esse ano, diferente do que foi o ano passado, e diferente do que vai ser o ano que vem, 2022, ela é ecumênica esse ano. Então, nós não estamos falando somente para a Igreja Católica. E o texto, que tem gerado polêmicas, né, ele não foi produzido pela Igreja Católica, mas pelo conjunto das igrejas. E mais, eu diria, que o texto, ele não é um texto, vamos dizer assim, doutrinal, porque cada igreja já tem a sua doutrina estabelecida, e a gente respeita a doutrina de cada igreja. Se respeita a doutrina da Igreja Católica, da Igreja Luterana, da Igreja Episcopal, da Igreja Anglicana, enfim, de todas as igrejas cristãs. O que se quer com a campanha da fraternidade, aqui precisa frisar muito, é que nós queremos dar uma conotação pastoral, no sentido de que com a nossa ação, com a missão própria assim, das igrejas, a gente pode dar esse testemunho maior do diálogo. E é muito importante aqui a gente fazer um recorte. Veja que o texto base, quando ele foi elaborado, foi impresso, ele foi impresso antes de um documento importante do Papa Francisco, que foi aquele documento Fratelli Tutti, que ele lançou em outubro do ano passado, sobre a chamada Fraternidade Universal. E talvez assim a aproximação com esse texto do Papa é exatamente o chamado que as religiões, ou então que as igrejas cristãs, elas não podem servir, se deixar instrumentalizar em função de guerras, de violências, de intolerâncias, como muitos desejam. Tem um teólogo suíço, já com seus 92 anos, 93 anos, chamado Hans King, que ele tem uma observação muito importante e que eu acho que é bom a gente levar em consideração no nosso contexto atual. Porque a gente vive um fenômeno de fundamentalismo religioso, dos diversos fundamentalismos presentes na sociedade e no âmbito eclesial também. Ele dizia assim que só vai ter paz no mundo, nós só vamos superar as polarizações quando houver paz e quando houver diálogo entre as próprias religiões. Porque é o que a gente está presenciando, por exemplo, pega no Oriente Médio, né? Quer dizer, o fundamentalismo religioso, ele alimenta a guerra, ele alimenta a violência, ele alimenta o ódio, de um pelo outro. E o que nós queremos mostrar é exatamente isso, que nós temos algo comum entre as religiões. Algo comum entre as religiões é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é anunciar a boa nova, é a justiça, é a solidariedade, é o diálogo, né? Infelizmente, assim, aquilo que você colocou no início, o que a gente vive é assim, essa má compreensão, de modo especial pelos setores conservadores, ultraconservadores da Igreja Católica, assim, que não aceitam assim, essa abertura para o diálogo. Não aceitam, assim, inclusive, que nesse período nosso aqui, que a gente chama da quaresma, que a gente enfoque temas sociais para nos ajudar a fazer o processo de conversão. As campanhas de fraternidade, quando surgiram lá, assim, mais de 50 anos atrás, elas surgiram, né, exatamente para nos ajudar, assim, a superar as desigualdades sociais. Quando foi proposto, lá em Olinda, de fazer uma campanha de fraternidade, lá se dizia assim, o bispo que lá estava, ele começou a visualizar tanta desigualdade social, tanta pobreza, e que ele disse assim, a igreja precisa fazer algo. Vamos fazer uma campanha de mobilização, uma campanha de fraternidade para que as pessoas possam ajudar quem assim, está necessitado, e que isso seja também um processo de conversão para cada um de nós. Então, a campanha da fraternidade, ela tem esse objetivo, de nos ajudar, assim, a rever as nossas posturas, rever as nossas posições,
no sentido de a gente fazer um processo de conversão pessoal e de comunidade, de sociedade, em vista de construirmos fraternidade, de construirmos justiça, e no caso deste ano, muito bem focado, a necessidade de a gente dialogar com o outro. Eu não posso ver o outro, a outra pessoa, porque ela pensa diferente de mim, vê-la como um inimigo. Eu não posso ver alguém que professa uma outra fé, e mesmo quem não professa nenhuma fé, vê-la como um inimigo. A atitude sempre de Jesus é a atitude da acolhida, acolher a pessoa. Né? Então, a campanha da fraternidade tem esse grande objetivo. É por isso que, às vezes, eu fico me perguntando assim, que eu não consigo entender assim, esse conflito que está dentro. Frei No Douto, fundo, o grande conflito, só para concluir, eu diria assim que, no fundo, o grande conflito, para mim, é uma separação que há na nossa vida entre fé, dizer assim, eu acredito em Deus, acredito em Jesus, e o distanciamento da vida das pessoas, e de modo especial, assim, a minha indiferença com a vida dos pobres, dos sofredores. Frei Douto, eu até me desculpe, eu acabei te interrompendo porque a minha pergunta vai muito nessa linha que o senhor estava dizendo, né? Então, quer dizer, o senhor mencionou valores universais, amor, justiça social, enfim. E, ao mesmo tempo, houve essa reação virulenta dos ultraconservadores que hoje estão representados pelo bolsonarismo no Brasil. E então, de alguma forma, a campanha da fraternidade acabou mexendo nesse vespeiro bolsonarista. E aí eu queria saber sobre os ataques sofridos. Eu sei que houve ataques gerais, mas houve também alguns ataques direcionados à pastora Romy Benck, secretária executiva do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. E aí queria saber do senhor duas coisas. Como que foram esses ataques e como, de certa forma, as pessoas envolvidas, CNBB, enfim, envolvidas na campanha da fraternidade, reagiram a isso? E aonde, na sua visão, reside esse ódio? É uma discordância, a intolerância ou, de fato, é um ódio inexplicável? Enfim. Veja, eu acho que é um conjunto de elementos. Todos os elementos que você traz presentes, eles fazem parte. Então, assim, esse primeiro aspecto que você levanta, veja, eu acho que um problema sério que nós temos na campanha é que as pessoas, ao criticarem a campanha em si, também personificaram. No caso, a pastora Romy Benck. Personificaram no sentido de atacá-la pela sua postura na defesa das pessoas, na defesa dos pobres, na defesa das mulheres, na defesa dos LGBTs, assim por diante. Em outras palavras, pela sua postura na defesa dos direitos humanos. Ora, veja que nós estamos numa sociedade, num contexto social, contexto político, e daí também a força também do bolsonarismo, porque nós vivemos um contexto que é extremamente hostil a você falar e promover justiça social. Né? A gente tem que ser muito, muito tranquilos. Quando a gente fala, por exemplo, eu como padre, se eu falo na igreja, numa homilia, se eu me refiro à justiça, de a gente cuidar dos pobres, de a gente criticar, quem sabe, algum aspecto da política brasileira, qual é a primeira coisa que falam para a gente? Porque você é esquerdista, porque você defende Lula, porque você é comunista, entende? Então, isso se evidencia nesse aspecto da intolerância, do ódio. Né? Assim, é um conjunto. Né? A igreja não é uma bolha isolada. A igreja sofre também os reflexos, as influências do que se faz presente na sociedade. Então, a onda conservadora que se faz presente, não só no Brasil, mas em muitos países, ela se faz presente e vem crescendo dentro da Igreja Católica e também dentro de algumas igrejas cristãs. Né? Então, dessa visão, eu diria assim, uma visão super fechada, super conservadora, onde que você não pode trazer para dentro da igreja temas sociais, temas que dizem respeito à justiça,
A primeira coisa que a gente é taxado é que a gente está desvirtuando o evangelho, está desvirtuando assim, a mensagem da igreja, né? Então, nós estamos, de fato, num descolamento, aquilo que eu falava há pouco, né? Assim, entre dizer que eu sou cristão, dizer que eu acredito em Jesus Cristo e a minha solidariedade em gestos concretos, em atitudes concretas com os pobres, com os sofredores, com aqueles que estão à margem da sociedade. E isso repercute exatamente assim nesse aspecto do diálogo. Bom, se você é considerado então assim, um comunista, um defensor dos direitos humanos, eu não vou dialogar com você. O diálogo ele é rompido, ele é cortado e você é atacado, porque isso é assim, essa é o fundamentalismo é isso, você atacar o outro, o extremismo, você ataca, você procura diminuir o outro, de modo especial as pessoas que estão à frente na defesa dos direitos humanos. Sim. Então, o contexto da campanha da fraternidade, os ataques eles estão muito em sintonia com essa ideia, né? de uma realidade que é hostil à justiça social. Frei Douto, o que não dá para entender, por exemplo, é que o tema ele traz fraternidade, diálogo, compromisso de amor. E que é inimaginável você entender que cristãos de qualquer vertente religiosa, aí não vamos se é católico, se é evangélico, protestante, não interessa, mas compromisso com o amor. É inimaginável para a gente pensar que um cristão seja contra, especificamente, essa questão de dialogar com o próximo, de ter empatia pelo próximo e, acima de tudo, compromisso e amor, solidariedade com o próximo. Pastor Frei Douto, essa polarização reflete exatamente essa onda de ódio, de falta de amor ao próximo que a sociedade brasileira vem vivendo. Você acha que tudo isso é por conta desse clima que foi instalado no Brasil? Eu diria assim, eu acho que a gente, assim, nós viemos vindo aqui no Brasil num processo ascendente. E que eu não saberia dizer para você se a gente está na culminância desse processo da intolerância, das violências, do ódio. Mas isso vem vindo. Talvez, eu diria assim, que isso agora se visibilizou tanto, porque, assim, as mídias sociais, elas te permitem fazer isso. Então, às vezes, eu posso atacar alguém de uma forma anônima. Ou eu posso atacar alguém, mesmo me identificando como Frei Douto, estando aqui atrás e atacando você, por exemplo. Eu não estou frente a frente. Ora, isso ele te permite, quem sabe, expressar aquilo que já há um bom tempo vinha interiormente, onde que a pessoa vinha alimentando. E claro que também a gente precisa dizer que esse contexto nosso de eleição, de contexto político, onde que se inflama, se incentiva tanto o ódio, a violência, também isso influi diretamente na vida das pessoas, né? Quer dizer, eu diria assim, faz com que as pessoas tomem coragem, né, de expressar, eu diria assim, a maldade que está dentro da pessoa. Sim. Né? Faz aflorar. Né? Então, eu diria assim, parece dizer assim, que que nós estamos indo contra a maré, né? A gente propor um diálogo e a gente vivenciar um contexto assim de não diálogo, né? De fechamento para o diálogo, de fechamento para a acolhida, de intolerância e de alimentar, inclusive, a violência diante de um tema que é proposto como superação das violências através do diálogo. Né? Mas eu diria assim que talvez é um grande convite para, não só para as igrejas, mas eu acho que para toda a sociedade, para a gente refletir sobre as nossas posturas, né? Refletir. Eu tenho dito assim, não sei se as pessoas gostam ou não gostam, mas eu tenho dito assim, olha, eu não posso forçar ninguém a ser fraterno, não posso. Eu não posso forçar ninguém a abertura para o diálogo. Agora, eu posso exigir que ninguém me tire o direito de eu ser fraterno e de dialogar com o outro.
Frei Douto, nosso tempo está se esgotando, mas eu só queria saber muito brevemente sobre a Romaria dos Mártires da Terra, que também é uma mobilização importante em defesa dos defensores do direito à terra e dos trabalhadores rurais. Como é que ficou nesse contexto da pandemia? Veja, é costume sempre, de modo especial, no Rio Grande do Sul, ao redor do Carnaval, acontecer a Romaria da Terra, né? Já na sua 44ª edição, que foi adiado ano passado, foi adiado esse ano, mas já perspectiva para o ano que vem. A ideia é assim, no decorrer desse ano, e aliás, primeiro um parênteses no meio, não é só essa Romaria que acontece, acontece em nível de Brasil, dezenas e dezenas de romarias, assim, dos mártires da terra, mártires da caminhada, que se chama Romarias da Terra, que todas elas têm esse grande objetivo comum, assim, de a gente se deixar, eu diria assim, animar, entusiasmar por essas pessoas que deram a vida na defesa dos campesinos, dos trabalhadores rurais e urbanos. Esse ano, na verdade, sim, talvez, oxalá, aquelas romarias que estão projetadas lá para o final do ano, a partir de outubro e novembro, possam acontecer. Mas no caso como essa, a Romaria do Rio Grande do Sul, a Romaria da Terra, né, na sua 44ª edição, a Romaria que sempre acontece lá no Rincão da Cascalheira, e ao redor de São Félix do Araguaia, são romarias que certamente, assim, essa da Terra aqui, ela já foi, claro, postergada para o ano que vem, assim como vai ser aquela também, certamente vão ser feitos eventos online de mobilização, né, para ir criando também, eu diria assim, essa sinergia e para a gente também se alimentar, eu diria assim, dessa espiritualidade, desses sonhadores e sonhadoras do reino de Deus, da construção de um mundo melhor, daquilo que a gente chama assim, desses grandes profetas do reino, né? Seja lá a irmã Dorothy, Pedro que partiu há pouco tempo, seja lá no Rio Grande do Sul, Cepé de Aranju, seja em outros locais de São João Bosco, Adelaide, Chico Mendes, enfim, nós queremos nos alimentar dessa espiritualidade desses profetas. Muito bom. Queremos agradecer muito, Frei Douto, assessor das Pastorais Sociais da CNBB. Muito obrigada, Frei, pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Estou à disposição, tá? Desejo um bom trabalho para vocês aí na TVT. Maravilha. Pessoal, e nós chegamos aqui no Revista Brasil TVT ao momento cultural, aquele momento do final do programa, onde a gente traz aí para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, o Momento Cultural. E o Momento Cultural de hoje, com o Colibri na Quarentena, é com o cantor e compositor Geraldo Azevedo. Se liga só. Olá, pessoal da Revista Brasil TVT, salve, salve! Estamos aqui na quarentena esperando a vacina, com mais de 200 programas, ouvindo artistas de todas as áreas. Nós também estamos acompanhando as alternativas de trabalho nesses tempos de pandemia, as lives, os lançamentos e principalmente as ações sociais de solidariedade. No programa de hoje vamos celebrar a trajetória do cantor, compositor e violonista Geraldo Azevedo, com mais de 50 anos de carreira, composta por diversos álbuns solo e muitas parcerias. A mais recente é com o Chico César. Ele contou sua história, desde Petrolina, sua cidade natal, até a vida no Rio de Janeiro. Falou da humilhação sofrida quando esteve preso em 1969 e 1975, durante a ditadura militar. Muitas canções e encontros musicais. Você sabe que o programa Colibri na Quarentena vai para o ar de segunda a sexta, ao meio-dia, na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, São Paulo, e também no YouTube da TVT. Um abração a todo mundo e roda Geraldo Azevedo. E você, depois disso tudo, Geraldo, é aí que eu quero chegar no ponto. Você foi preso em 69 e depois foi preso em 75. Tem relatos para quem quiser acompanhar também, não vou ficar que você relembre tudo isso, que é uma coisa muito pesada na sua história, que você foi humilhado e tal. E você, como é que você vê, por exemplo, eu quero fazer uma ligação... Tem gente que quer ditadura, rapaz, como é que pode? Pois é, aí eu vou chegar nesse ponto. Como é que você que passou duas vezes foi preso, teve que cantar nu, encapuzado, história terrível, está lá nos seus depoimentos, quem quiser acompanhar, vai lá na internet e saiba a história completa, né? É uma história muito dramática, muito triste e humilhante para um artista como você. Como é que você vê... Eu demorei muito tempo a contar pela
o sentimento de humilhação que eu passava. Pois é, mas você superou isso, ainda bem, porque superei, é uma história claro. muito triste. 2 vezes preso e tal. Como é que você vê, como um artista hoje, uma figura do inominável, um cara que defende a tortura, no comando do país e a cultura do jeito que está hoje nesse país? Como é que você fala, pô, mas não é possível acontecer uma coisa dessa? Eu queria o seu relato agora, por favor. Não, olha, é difícil, viu, Cláudio, você relatar um negócio desse, porque a gente jamais imaginaria a passar de novo por um sentimento que a gente está passando. Que o que a gente vive é um pouco um sentimento. A diferença é que realmente não tem tanta arbitrariedade como tem naquele tempo, né? Porque depois do AI-5, realmente, a arbitrariedade era absurda. Tanto que eu considero que eu nunca fui preso. Eu sempre fui sequestrado pelas Forças Armadas, uma vez que a gente ligada à Marinha e o DOI-CODE, outra vez pelo Exército do DOI-CODE. Sempre fui sequestrado, assim, nunca tive uma ordem de prisão, assim, não. Fui rendido mesmo por várias pessoas, me pegaram, assim, covardemente. Tanto que a segunda prisão, eu estava com 2 crianças, dia 7 de setembro, tinha vindo do parque com as crianças, eles me pegaram na entrada da vila que eu morava e deixaram as crianças no meio da rua, assim. A sorte minha que era uma vila e tinha vizinho e ficaram com essas crianças. Porque pegaram a mim, enquanto uma turma me pegava, outra turma pegava a minha mulher, que vinha um pouco mais atrasada assim, porque ela estava grávida. Isso em 75 você está falando já? 75. A segunda prisão. Primeira de 69, então, quer dizer, né? Então, e ainda tem pessoas que apoiam esse tipo de comportamento, porque dali eu passei por um lugar sendo torturado, né? Onde teve torturas, fui torturado, vi tortura, e vi gente morrendo de tortura ao meu lado. Entendeu? Teve pessoas que morreram de tortura ao meu lado ali. Então, quer dizer, e vai um cara que assume o nosso país e vem louvar esses torturadores, é muito triste, é cruel, é até irônico demais para a minha vida. É preciso a gente estar muito acima, Deus que me abençoe, porque eu sou uma pessoa forte. E também há um entendimento hoje em dia da humanidade, desse paradoxo louco que é a humanidade, que, por um lado, tem uns pensamentos super positivos, onde cria a ciência maravilhosa, a cultura, a arte maravilhosa, e tem esse tipo de pensamento que vai negando o processo de evolução humana que estava passando. Afinal de contas, nós estamos no século XXI, com um tipo de pensamento arcaico desse tipo aí, louvando torturadores, não valorizando a natureza, né? Não dando valor à cultura essa que tem uma diversidade belíssima, que encanta o mundo todo, encanta todos nós e que lava nossas almas, vamos dizer assim. Que, ai de nós se não tivesse a cultura, a música, a arte, as outras artes todas para embelezar o nosso, para representar a divindade dentro de nós mesmos, e vem pessoas negando tudo isso. A gente está vivendo um momento muito difícil. Por isso que eu digo assim, infelizmente a gente está numa pandemia e num pandemônio. Com você, a noite vira criança, a gente ainda vai fazer e acontecer. Seu corpo incendeia, é doce feito fruta de vez, é mar, maré cheia, ainda é tempo de brincar mais uma vez. É só brincadeira, é coisa da gente, da nossa paixão. É só brincadeira, a noite inteira você é estrela do meu coração.
é só brincadeira, é só brincadeira, é coisa da gente, da nossa paixão. É só brincadeira, a noite inteira, você é estrela do meu coração. Oh, 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 quando eu tô de lua, eu danço e não me canso de brincar com você. A noite vira criança, a gente ainda vai fazer e acontecer. Seu corpo incendeia, é doce feito fruta de vez. É mar, maré cheia, ainda é tempo de brincar mais uma vez. É só brincadeira, é só brincadeira, é coisa da gente, da nossa paixão. É só brincadeira, a noite inteira, você é estrela do meu coração. É só brincadeira, é só brincadeira, é coisa da gente, da nossa paixão. É só brincadeira, a noite inteira, você é estrela do meu coração. É só brincadeira, é só brincadeira, é coisa da gente, da nossa paixão. É só brincadeira, a noite inteira, você é estrela do meu coração. É só brincadeira, é só brincadeira, é coisa da gente, da nossa paixão. É só brincadeira, a noite inteira, você é estrela do meu coração. Quando eu tô de lua, eu danço. Geraldo Azevedo. Por isso que ele não ouviu. Ô Gui, eu olho, para finalizar, eu fico aberto nessa do meio ou fico na minha mesma? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E com essa canção maravilhosa do Geraldo Azevedo, a gente encerra o Revista Brasil TVT deste domingo. E antes de dizer tchau para todos vocês, quero aqui agradecer a minha parceira de bancada, Maria Tereza. Obrigado, Maria Tereza. Obrigada, Cosmo. Muito bom estar aqui mais uma vez com você, com todo mundo acompanhando o Revista Brasil TVT e, claro, até a semana que vem. E pessoal, lembrando mais uma vez, quem puder ficar em casa, fiquem em casa, se cuidem, até que a vacina chegue para todos nós. A melhor solução ainda é o distanciamento social, higienizar as mãos, porque sem a vacina não há segurança. Mas enfim, cuidem-se, boa semana e nos vemos no próximo domingo. Tchau!